final de setembro, o governo federal anunciou a medida provisória 746 de 2016, que reforma o ensino médio, que vem gerando enorme polêmica. O texto faz mudanças no currículo, na carga horária e na estrutura dos 3 últimos anos da educação básica. O que significam as alterações propostas e quais os possíveis impactos na qualidade do ensino médio? Como a medida provisória vai tramitar no Congresso Nacional? Há expectativas de alterações pelo Parlamento? Qual a avaliação de estudantes, pais e educadores? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para analisar a reforma do ensino médio, convidamos Luiz Roberto Alves, professor da área de gestão da Universidade Metodista de São Paulo, foi integrante da Câmara de Educação Básica do CNE, Conselho Nacional de Educação, e Lúcia Couto, educadora e secretária de Educação de Diadema, foi também coordenadora do ensino fundamental no MEC. Bem-vindos. Muito obrigado. Não há dúvida sobre a necessidade de qualificar o ensino médio, período que intensifica a formação de estudantes para ingressarem no mercado de trabalho e ou no ensino superior e que ainda apresenta altos índices de evasão e, em média, baixo rendimento dos estudantes. Mas, como em toda e qualquer reforma, a pressa traz riscos. Como avaliar a medida proposta pelo governo Michel Temer, que em poucos dias já recebeu mais de 550 emendas de deputados e senadores, recomendações de inconstitucionalidade e forte reação de movimentos populares, sociais, estudantes, pais, ligados à educação, claro. Eu vou começar pelas damas. Lúcia, bem-vinda. Como avaliar essa proposta nesse formato? Eu acho que tem muito do reflexo também da conjuntura que a gente vive de tensão. Eu acho que o único consenso desse cenário todo é da necessidade da reestruturação, da reforma. Isso é uma discussão que já vem há muito tempo na agenda da educação brasileira. Agora, eu acho que assim, o que eu acho que criou essa rejeição, essa reação, foi o instrumento medida provisória, né? É bom lembrar que ele é um instrumento que a Constituição de 88 manteve para casos de urgência e de extrema necessidade que o país teria, mas é um instrumento que tem sua raiz lá na ditadura militar, né? Ele é sucedâneo do decreto-lei da ditadura militar. Então, isso causou uma estranheza, né? Lógico que é um tema de urgência, mas é um tema de urgência que demanda muita estrutura de discussão, de ouvir toda a sociedade, e isso vinha se fazendo aos poucos, porque o projeto de lei que estava no Congresso Nacional também, ele estava sendo debatido dentro do Congresso Nacional. Diferente da Base Nacional Comum, que ela já extrapolou, ela está nas escolas, está nas salas de professores, já foi para os estados, para as redes de ensino, ela ganhou uma capilaridade de discussão maior. Essa questão da reforma do ensino médio, ela estava dentro do Congresso, mas sendo pelos atores que convivem ali nas audiências públicas. Agora, né? nesse sentido, outros governos, já no período democrático, no governo Lula, se eu não estou enganado, o Fundeb também foi ao Congresso por medida provisória. Quer dizer, não é a primeira vez que há medidas provisórias. Mas por que neste momento ela parece, digamos, pouco conveniente? É porque eu acho que mexe com uma natureza de muito conteúdo da educação, que é currículo, né? O currículo eu acho que é a veia mais conceitual que tem dentro das dimensões que compõem as políticas, a ciência da educação. E tem um debate acumulado na sociedade que deveria poder ressoar nesse momento. Você envolve as universidades, você envolve várias organizações, os sistemas, tem muito acúmulo nessa discussão e no fazer, né? Tem muita experiência internacional sendo olhada. Então, isso
me parece que não foi levado em conta. Você tem grupos, né? A Universidade Federal do Paraná mesmo tem um observatório da juventude, de ensino médio, a Universidade Federal do Minas Gerais tem um observatório da juventude que já vinha há anos numa discussão de acúmulo desse conceito de flexibilização, desse conceito de educação integral, o que significa educação integral e não estender o tempo, que são discussões de natureza diferente. Então, acho que o sentimento é de atropelo. Você atropelou uma ideia que vinha sendo organizada com o argumento da urgência. E a gente sabe que não é uma medida provisória que vai melhorar a qualidade do ensino público, do ensino médio, né? Luiz, tua avaliação. Fico feliz de estar aqui com você, com Lúcia, com os espectadores e espectadoras do Melhor e Mais Justo da TVT. Melhor e mais justo mesmo é que a MP seja retirada, não seja aprovada, em respeito à história dos últimos 5 anos, para falar de experiências decisivas acumuladas. E desde 1998, para dizer que a LDB de 96 deixou muito claro o que se poderia construir naquele movimento que é de os meninos e meninas concluírem o ensino que era chamado de fundamental, né? Mantido primeiro grau, depois segundo grau, e caminhada para o segundo grau, hoje ensino médio, que tem diretrizes de 98 e diretrizes de 2011, 10, 11. Em 98, você esclarece que é necessário ter uma boa formação de professores. Eis o nó da questão. Em 2011, acrescenta-se, ao ato de formar professores, é necessário também ampliar o direito ao desenvolvimento da rapaziada, até porque você tinha a emenda 59 de 2009, que tinha dito que o ensino obrigatório no Brasil crescia e passava a ser ensino dos 4 aos 17. Vírgula, incluindo todos aqueles que perderam o direito na idade certa e passavam a ter o direito. É por isso que nós chegamos a cerca de 7,5 milhões de rapazes, de moças, e daqueles que perderam, e mais 1 milhão e tanto da escola privada. E, portanto, nós temos quase 9 milhões de pessoas, só que nós temos 3 milhões que não estão em nenhum lugar. Foram expulsos deste mundo chamado ensino médio brasileiro. Pois bem, em razão desse direito desta gente toda, é que a MP não precisa existir para que um belo projeto de ensino médio seja apresentado, porque ele está feito. Eu vou citar 3 grandes experiências e mais uma outra conferência no qual o ensino médio ficou claro, só precisando daquilo que a Constituição tudo chama de regime de colaboração entre 26 estados e o DF, mais os municípios que puderem ajudar, e muitos podem. Vou citar. Primeiro, ensino médio inovador, uma grande experiência. Há vários lugares do país com experiências excelentes em ensino médio, e é triste ouvir pessoas chutarem dizendo que todo o ensino médio do país está falido. Isso é uma mentira histórica. É agradável dizer isso porque dá a impressão de que vai precisar da salvação logo em seguida, né? Mas é mentira histórica. Segunda experiência, Pacto Nacional pelo Desenvolvimento do Ensino Médio. Muitas experiências daí, a Lúcia acabou de falar da Universidade Federal do Paraná, que foi líder deste movimento. Terceiro, Pró-Jovem. Mais a experiência das centenas e milhares de encontros e reuniões feitas pelo país que levaram à CONAI, em 2014, que tem um setor para pensar em ensino médio, gestão de ensino médio, currículo de ensino médio, que é excelente. Aí eu pergunto,
por que é que um documento chamado MP 746, de 22 de setembro último, lançado com o nome de fomento econômico, ele vai se meter a construir o que já está construído e, ao contrário, ele, ao se meter em currículo, em componentes curriculares, ele mata a experiência já formada, porque daí ele tenta inventar que 2 ou 3 disciplinas, 2 ou 3 conteúdos não são necessários. Mas quem disse que não? Os jovens disseram que não? As famílias disseram que não? Eu posso dar um exemplo do que pode acontecer. Pense as famílias no seguinte fenômeno. No final de um ano, daqui a algum tempinho, se essa MP fosse implementada, as escolas de certos estados brasileiros, que estão com grandes dificuldades financeiras e econômicas, as escolas vão fazer um conjunto de escolhas e vão dizer assim: o ano que vem, nós vamos ter aqui um curso de exatas, é só o que dá. Não dá para abarcar as várias outras áreas. Ou vamos ter, porque percebemos que estamos com um grupo bom de professores aqui, de química, se é que tem, está faltando enormemente esses professores. Mas por hipótese, vai fazer em fevereiro uma das áreas somente, porque é o que o dinheiro nosso dá. Né? Porque 1 bilhão que vai ser aplicado, 1,5 bilhão, quase não dá para nada em termos de pensar um espaço educacional com esse montante. E mais ainda, para recuperar um país desse tamanho. Para recuperar a moçada que está fora, que está perdida, né? Que não é chamada nem aqui, nem ali. Muito bem. Aí, o que vai acontecer, gente? Vai ter dificuldade, como o professor Ibanez, numa correspondência comigo, lembrou, esse conselheiro também. Não dá nem para a gente reclamar, através do Ministério Público, que está faltando educação naquela cidade para a moçada do ensino médio. Por quê? Porque ela está com o direito de fazer as escolhas de um ano para o outro e dizer que só vai ter aquele ensino ali. Se você não quiser, você pega o ônibus e vai para uma outra cidade fazer outra coisa. Esse ônibus vai a 70 quilômetros dali, a 80, 240, para um outro lugar. Limitar o direito. Aqui nesse lugar, sim, é uma morte daquilo que é fundamental pela emenda 59, que é a construção do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento. A Lúcia sabe muito bem disso, trabalhou nisso, da moçada. Sejam os meninos mais novos ou sejam os meninos do chamado ensino médio. Portanto, ela não pode existir como se apresentou, porque ela não tem razão de ser considerada as experiências brasileiras e necessidades dos estudantes. Deixa eu aproveitar e colocar o pessoal que está nas redes sociais, lembrando que como a gente transmite ao vivo nas redes sociais a gravação do Melhor e Mais Justo, o internauta participa, manda perguntas. Quem for assistir à noite na TV aberta, naturalmente, não vai poder fazer perguntas. Mas pode fazer agora e a gente já recebeu algumas perguntas. Vou colocá-las ambas, elas estão relacionadas, para os nossos convidados aqui. Eduardo Afonso diz: qual é o real interesse do governo em implementar uma reformulação do ensino médio através de medida provisória, já que o governo tem alta desaprovação e uma medida dessa pode aumentar ainda mais a desconfiança dos brasileiros? E a Daiane Valéria se pergunta, e pergunta a vocês: na medida provisória, indica-se que o governo vai realizar um repasse de verbas para as escolas. Luiz Roberto já falou, 1,5 bilhão, o que não é nada para as necessidades do ensino médio no Brasil inteiro. Então, verbas para o cumprimento do ensino em tempo integral, que é mais uma questão, né? Mas não tem dos 10% do PIB para a educação, como indicava o PNE, e se o Plano Nacional de Educação, e se o governo vai reduzir os investimentos públicos em saúde e educação pela PEC 241,
como deve ocorrer a implementação da escola em tempo integral? Lúcia. É uma boa e grande pergunta que está parada no ar. É a primeira incoerência, porque um governo que está hoje aprovando uma emenda lá para cortar recursos, né, fortemente na área da educação e saúde e projeta esse crescimento para a educação integral. Então, é uma grande pergunta. Eu acho que o governo vai ter que responder isso. O PNE, ele já estabelecia isso. Uma das questões também que causou forte reação negou a história, né? Nós temos um processo que veio de construção ampla do Plano Nacional de Educação. Ele ficou tramitando no Congresso Nacional 3 anos. 3 anos. Então, a gente só acredita que tramita tanto tempo um instrumento que tenha seriedade, né? E execuibilidade. Esse foi a grande demora da discussão do PNE, a gente chegar num consenso exequível para aquilo que vinha, porque veio um instrumento que era inexequível inicialmente. Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Mas dava um prazo de 10 anos para chegar a 50% das matrículas. Né? 50% de escolas era um outro patamar. E aí vem essa emenda, essa medida provisória num contexto. Eu acho que eu acho que essa é a natureza da discussão. Foi uma medida provisória totalmente desnecessária, porque nós temos todos os instrumentos que garantem isso. O PNE, a LDB, já desde 97 já estava estruturado isso, e as diretrizes curriculares também aprovadas em 2012 do ensino médio. Essa discussão da flexibilização, se os estados não fizeram isso até agora, é porque não quiseram. Porque a possibilidade a ferramenta legal, o problema do Brasil não é de lei. Não é lei. As diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, da educação básica e a LDB, ela sempre garantiu isso. Agora, o fazer, ele depende de uma questão que é de financiamento. Né? O ensino médio, ele passou por um processo de inclusão nos anos 70, 80, foi uma inclusão que causou uma exclusão de qualidade, porque ele não cresceu na estrutura material, financeira, na mesma medida que ele cresceu na expansão de vagas e de matrículas desses jovens. Então, você teve uma precarização que foi acumulada. Então, hoje, você dizer que é o currículo o grande problema da evasão, tem também aí uma falácia nessa discussão. Porque não é um problema, você tem problema de escolas deterioradas. Você pega uma pesquisa da Unicef feita recentemente, um dos motivos dos jovens abandonarem a escola é pelas condições da escola, insegurança, falta de professor. Um dos estudos que o CPEC fez, professor, fala, o aluno, ouvindo os jovens, eu não vou na escola porque a gente fica no pátio, com aula vaga, é muita aula vaga. Então, são questões básicas do século XIX e do século XX que não foram solucionadas. Então, botar todo o problema da evasão, todo o problema da falta de atratividade do ensino médio na questão curricular, também me parece um certo exagero. Então, qual a natureza dessa medida provisória tem uma grande interrogação para a gente. Então, aí deixa eu perguntar a vocês dois, porque há uma hipótese levantada no debate público que essa medida provisória gerou, desencadeou, né, que é a questão, vocês falaram isso do ponto de vista do financiamento público, mas talvez um pouquinho mais, que tem a ver com a questão econômica. Uma das hipóteses que se levanta é, na medida em que eu flexibilizo e torno não obrigatório um conjunto de disciplinas, nomeadamente filosofia, sociologia, artes e educação física, tá certo? Das antigamente 13 disciplinas obrigatórias, você cai esse número, né, de disciplinas obrigatórias, mantém no primeiro ciclo, né, no primeiro ano e meio, uma condição de formação básica obrigatória e depois você teria um aprofundamento, mas reduzindo o rol de disciplinas, portanto, de professores, de equipamentos, de materiais, de sala de aula. Isso não é uma medida econômica, por exemplo, para o ensino público, mas também para o ensino privado? Isso não abre espaço para as empresas de educação fazerem uma
um ensino médio, digamos, de menor qualidade, porque mais restrito, limitado? Luiz? Então, é indispensável que a medida provisória caia, que a sociedade brasileira a negue, porque aí ela será negada e no lugar dela a gente deve fazer a releitura, como buscamos colocar, a Lúcia também acrescentou, a releitura dos ótimos projetos que a sociedade teve desde 1998, inclusive com o relato da professora Guiomar Namo de Mello. Já em 2011 e 12, quem relatou foi o professor Fernandes Lima, de Sergipe. As duas, nesse intervalo, no meio desse intervalo de relatos de diretrizes que constroem o ensino médio em todos os seus ângulos: gestão, capacitação, organização curricular. A favor de um ensino médio de crescente matrícula pública, mas obedecendo depois, que chega em 2014, o PNE, que é a Lei 13.005 de 2014. Muito bem. O conjunto está feito. Há clareza sobre isto. Há experiências no país, muitas experiências boas, que estão sendo todas negadas em nome de um rojão que dá chabu minutos depois, que é aquilo que se vê hoje já com 500 propostas novas. Todo mundo já está furando a medida provisória porque vê que ela não tem nenhuma consistência. Você tem razão. No momento em que os estados estão dizendo não podemos pagar salário de funcionários, aparece uma medida que parece ser sedutora e salvacionista, mas ela não anda 50 metros. Né? Primeiro porque ela nega a história, nega excelentes experiências e projetos sérios. E depois porque ela oferece um dinheiro pequeno, sendo que o dinheiro que é necessário mesmo para o ensino médio é o dinheiro garantido institucionalmente, constitucionalmente. É aquele que é seguro, garantido e significativo, né? Que não deve de modo nenhum agora cair. Caso contrário, você tem razão, nós vamos construir projetos mirabolantes, privatistas, privados de ensino médio, porque o campo do público, na situação dos estados e municípios, irá oferecer arremedos, pedaços de ensino médio, e olha, com uma enorme injustiça que já tínhamos resolvido, que é o ensino profissional, que já deu tanta polêmica. Não, a gente tem que fazer assim, tem que fazer depois que termina, teve todas as polêmicas. O ensino médio ele tem 600 cursos de ensino médio são possíveis no país, no catálogo profissional, profissionalizante. Agora, não, depois de 1 ano e meio começa, e aí depois não é necessário mais arte para ninguém, não precisa de arte, não precisa de estética. Gente, estética é da base nacional comum. O pensamento estético do mundo, o pensamento do corpo no mundo, ele é base nacional comum, ele é indispensável, você não pode tirar. Você não tem razão de tirar, nem razão objetiva, nem subjetiva para tirar nada. Você tem de fazer a análise e colocar base nacional comum e parte diversificada. A segunda é o desdobramento da base nacional comum, atendendo a necessidades da economia, da cultura, da política, da realidade. E mais ainda, considerando que este é um país também de famílias ribeirinhas, quilombolas, indígenas, povos de floresta, povos da caatinga. Aí você vai criar o respeito a este mundo e construir a parte diversificada. Agora, a base comum, você não tira, você dialoga com a comunidade o que é melhor. Dialoga o tempo. A LDB já tinha dito que você pode organizar o ensino médio das mais diferentes maneiras, dependendo da criatividade. Agora, se você joga um rojão, depois você
tira antes da hora sem o diálogo, sem compreender as necessidades reais. E diz que os estados e municípios podem escolher o que quiserem. Inclusive, a ideia de escolhas tem de ser monitorada, você tem que monitorar. Você monitora na universidade, você discute com os alunos sobre escolhas. Agora, você vai dizer que antes do ano terminar, um Estado faz escolhas de acordo com o aperto econômico dele, aí ele faz as escolhas mais canhestras possíveis. E deixa eu perguntar uma coisa para a Lúcia. Lúcia, eu não poderia... Eu estou aqui, talvez, fazendo uma figura de advogado diabo, mas porque a gente viu situações como essa, tem visto, inclusive, por exemplo, no campo da saúde. Foi que abriu espaço para as chamadas OSS, né, para as organizações sociais, para a gestão privada do equipamento público. Isso também não poderia ser, digamos, uma antessala para entregar a gestão da educação pública para a iniciativa privada e, portanto, já gerando condições para que ela fosse mais enxuta, mais barata, mais de uma gestão, digamos, em escala mais realizável, sem ter que atender o direito, às variações regionais, à base nacional geral, comum, né? E trabalhar na diversificada a partir da interação com a população e com as regiões do Brasil. Quer dizer, quando eu padronizo isso, pasteurizo isso, de algum modo eu não estou, eventualmente, criando uma condição para privatizar o ensino público no Brasil? Eu acho que tem um raciocínio tácito no artigo 36 da medida provisória. Lembra para a gente. Que abre as possibilidades de parcerias principalmente no itinerário formativo do profissionalizante técnico. Então vem com aquele artigo do notório saber também, que criou uma celeuma, né? Não era notório saber também para professor. Teve muita contra-informação também, muita má informação. Não era notório saber para o professor da Base Nacional Comum. Era notório saber para a dimensão do profissionalizante técnico. Então, dependendo da trajetória e como o professor falou, o catálogo de curso de ensino profissionalizante técnico, ele é variadíssimo. Né? E dependendo da escolha do itinerário, da trilha que a gente chama, né, na linguagem curricular, da trilha escolhida pela escola, claro que ela pode pegar um notório saber sem uma habilitação específica, que aí vai milhões de resolução para regulamentar isso, porque isso pode abrir um flanco também que pode tudo, né? Mas essa abertura de parceria você enxerga, né? Inclusive a Campanha Nacional pelos Direitos da Educação fez essa nota pública de que esse artigo abria essa possibilidade. Então ele pode sim. Como Mais Educação abriu, Mais Educação, que foi um outro projeto de fomento à educação integral, que começou na era Lula, ele abria para essa possibilidade de você usar os saberes da comunidade. Quando eu fui secretária da Educação em Diadema, nós fizemos muitas parcerias com entidades dos territórios que tinham aquela expertise e que a escola não tem e que podia agregar no currículo da escola. E você repassava recurso público para ele contratar os seus monitores, fazer as oficinas. Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade de parceria público-público, né? Mas você o entendimento de algumas frentes é de que abre essa possibilidade, sim. Agora, essa discussão da educação integral, que eu acho que ela está muito mal colocada. Porque a discussão de a educação integral que se vem construindo é uma discussão conceitual, ou seja, a educação integral é um valor, né? Você amplia os saberes da escola, vai além daquelas áreas de conhecimento clássicas que constituiu esse currículo tradicional que nós temos. Você começar essa discussão por jogar 7 horas e dizer que os itinerários são esses, e ainda por cima botar um artigo entendendo que artes, educação física, sociologia e filosofia não são componentes obrigatórios e especificamente do ensino médio, você destrói ainda mais o conceito de educação integral. Ainda mais o conceito de educação integral que tem sido estruturado.
e que é visto pela juventude como expressivo. A arte, ela tem um papel nas escolas de ensino integral, com os jovens, de uma importância muito grande. É uma linguagem que é uma linguagem que segura o jovem na escola. Então, quando eu li a medida provisória, eu vou brincar aqui, eu tive a mesma sensação do Faustão. Quem escreveu isso? Né? E são 5 iluminados que escreveram qualquer coisa. Né? Você colocar uma área de conhecimento que tem uma importância numa faixa etária, né, de 15 a 17 anos, que são os jovens, e dizer que não é mais obrigatório, você criar já inclusive uma reação com aquela área, com aquela área de conhecimento que vem sendo estruturada, é de uma inabilidade, não só política, mas de respeito à história que vinha sendo construída, muito grande. Então, eu preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente já volta. Queria lembrar a vocês que hoje já há mais de 20 escolas ocupadas no Paraná em oposição à MP da reforma do ensino médio. Escolas de ensino médio no Paraná que foram ocupadas pelos estudantes que dizem que não sairão de lá enquanto a MP não cair. A gente já volta.